Amém, queridos? Agora aqui concentrados, motivados, e quero já convidar vocês para abrirem vossas Bíblias em João capítulo 4. João capítulo 4, verso 23 e 24, que é um texto que eu creio que se torna já o texto do mês, aonde a gente tem meditado, foi o primeiro desta nova série sobre adoração, e então a gente está aqui novamente nele e vamos compartilhar algumas outras passagens também, concernentes principalmente aos assuntos que abordamos nessa semana. Muito bem, diz assim a Bíblia: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém. Glória a Deus. Quando a gente fala de vários assuntos, aí você pode pensar em muitos na sua vida, as opiniões são muito diversificadas. Falando-se de política, falando-se de esporte, falando-se de religião, de economia, cada um tem uma opinião. E nós vivemos hoje num mundo de muitas opiniões. E a opinião, ela é algo livre. Nós temos a liberdade de expressar. Mas a palavra de Deus, ela não é um livro de opinião. Ela não é um livro de relatividade. A palavra de Deus é um livro absoluto de verdades eternas. Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus e começamos a olhar para ela como um livro de opiniões, então nós vamos começar a dizer assim: bom, essa é a opinião de Deus. Essa é o que Deus pensa, mas eu penso diferente. Então, a gente começa a colocar Deus no mesmo nível nosso, e isso não é certo. Eu quero reafirmar hoje que a palavra de Deus continua sendo a nossa regra de fé e conduta. Eu quero reafirmar hoje que a palavra de Deus continua sendo o livro dos livros que nós acreditamos, de Gênesis a Apocalipse, como totalmente inspirado por Deus e útil para nos ensinar. Se você crê nisso também, você pode dizer amém. Nós cremos nisso, queridos. Porque hoje uma das coisas que está sendo muito questionadas é a própria palavra de Deus. Mas ela se explica por ela mesma, ela não precisa de teólogos, de pastores, ela não precisa de ninguém, porque ela tem já um mestre por excelência, que é o Espírito Santo. E ele abre os olhos do nosso entendimento e a gente começa a entender as coisas do Senhor. E sobre o tema de adoração, da mesma forma, é muito diversificado as opiniões. O que é adoração? Mas a gente não está interessado com as opiniões, porque delas já estamos bastante cansados. Nós queremos sim o que a palavra de Deus fala sobre adoração. Agora eu quero então iniciar falando sobre alguns tipos que a gente encontra na Bíblia. Ela mostra isso sobre adoração. O capítulo 15 de Mateus e o versículo de número 8 e 9. Jesus está lidando com um dos problemas mais difíceis, ou talvez o mais difícil do seu ministério terreno. Trabalhar com os pecadores não era um problema para Jesus. Trabalhar em expulsar demônios não era problema para Jesus. Ressuscitar mortos não era problema para Jesus. Curar os doentes não era problema para Jesus. O que realmente entrava no caminho de Cristo era o espírito religioso dos fariseus, dos saduceus, dos homens que estavam no templo naquele tempo. E aqui Jesus então está falando sobre a tradição dos anciões e o que realmente contamina o homem. E aí eles estão aqui valorizando coisas secundárias e desprezando as prioritárias. Desprezando o que de fato tem que viver da palavra. E se agarrando em coisas como: eu não lavei as mãos. Bom, não tinha pandemia, seria bom lavar, né? Não, então isso contamina. Aí eles vão trabalhando em coisas secundárias em relação à fé. Em relação à higiene, sim, é prioridade. Mas em relação à fé, isso não era prioridade. Jesus estava dizendo algo aqui. Vocês estão olhando só para fora. Vocês passam um bom perfume? Vocês colocam uma boa roupa? Vocês têm um bom linguajar? Vocês lavam as mãos e os pés? Vocês fazem todos os rituais? Dão o dízimo até da hortelã? Dão o dízimo até da menta? Dão o dízimo até da farinha? Mas tem algo em vocês que está muito errado. E aí Jesus fala aqui no versículo 8 e 9. Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim.
e em vão me adoram. A palavra adoração aqui. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eu chamo essa vã adoração de adoração falsa. E aí eu fico pensando, será que eu posso cair nesse mesmo erro? Será que você pode cair, nós podemos cair nesse mesmo erro? De estarmos carregados com toda a nossa liturgia, de estarmos carregados com todo o nosso linguajar evangelical não angelical, estarmos carregados com todas as nossas tradições, mas nós termos nos desviado e deixado o altar da adoração, deixado a presença de Deus, e realmente então não está adorando mais ao Senhor em espírito e verdade, e aí nós podemos estar somente de lábios? Eu faço essa pergunta para você. Isso pode acontecer nos dias de hoje? Isso pode, queridos. Isso pode estar acontecendo, sabe o quê? Aqui nesse culto, comigo ou com você. Pode estar acontecendo com muitos de nós, que nós estamos pegos em tantas coisas secundárias, mas as prioritárias do reino a gente está desprezando e podemos cantar muito bem, com o grupo do louvor, com as canções que são colocadas. Podemos dar um lindo culto ao Senhor. Mas o meu temor nessa tarde é, ao olhar as Escrituras e o que Deus tem falado no meu coração nesta semana é, Senhor, a minha adoração é falsa? A minha adoração é em vão, como diz o versículo 9? Jesus deixou muito claro sobre falsa adoração. Eles não eram bons de música. Eu nunca vi um fariseu e um saduceu cantando na Bíblia, né? Acho que eles, nem. Mas eles eram bons de uma boa oratória. Era a melodia deles, discursos nas praças. Eles falavam muito bem. Então fosse na área da música, fosse na área de uma boa oratória, uma boa exposição da Torá, o Senhor está olhando para eles e dizendo, vocês me honram só com os lábios. É só palavras que saem de vossas bocas. Nessa tarde que o temor do Senhor caia sobre nós. E que o Espírito Santo de Deus fale aos nossos corações diante do texto que estamos vendo, dizendo, Senhor, como está a minha adoração? Eu não estou aqui julgando você, eu estou aqui julgando a mim, porque não é o Jorge, a palavra minha dizendo, é a palavra do Senhor falando para todos nós. Então eu quero estar expondo a palavra de Deus para mim e para você. Aonde a gente pode pensar nessa tarde, como é de fato a minha vida como adorador. O Senhor está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Amém? Não em falsidade. Mas é tão fácil a gente cair nisso. Eu me lembro no Antigo Testamento, sabe o que os inimigos de Israel, eles descobriram? Eles diziam, se a gente matar soldados hebreus, a gente não vence eles. Se a gente minar e colocar eles em confusão, depois eles se acertam, sempre tem um jeito, mas tem uma coisa que a gente precisa fazer. O que é? Se a gente roubar a arca, a gente não precisa matar os sacerdotes, não precisa matar os levitas, não precisa matar o rei, não precisa desfazer nada do governo de Israel ou da religiosidade de Israel. Só tira a arca. Mas o segredo é esse, a estratégia do inimigo é essa. Ele não quer tirar de você esse templo. Ele não está mais pensando em tirar de nós a própria Bíblia. Ele não está pensando em tirar de nós os instrumentos, a liturgia. Ele só quer tirar de nós uma coisa, a arca. Ele só quer tirar de você uma coisa, a presença. Ele só quer tirar de mim uma coisa, a minha relação direta e pessoal com Jesus. Só isso que ele quer tirar. Porque aí ele me coloca junto com esse pessoal que Jesus disse, me honram só com os lábios. E eu não quero honrar ao meu Senhor somente com os lábios. Eu não quero. E eu acredito que você também não quer. Amém? Nós não queremos. Mas é uma grande realidade que nenhum de nós estamos isentos disso.
Por isso a necessidade de um viver diário, como Jesus disse em Lucas 9:23, todos os dias tome a tua cruz e me siga. Quando nós temos de segunda a sexta-feira as orações matutinas, ali eu busco ao Senhor junto com os irmãos. Antes de estar ali eu já estou buscando ao Senhor, mas aquilo me ajuda muito, porque ali eu estou junto com os irmãos, ouvindo também Deus falando através deles, orando, isso me motiva tanto. E ali já começa cedo, antes desse encontro das 6, eu já estou com o Senhor Jesus, colocando o meu coração na presença dEle, dizendo: Senhor, dá-me o temor nesse dia, dá-me a tua graça nesse dia, porque eu não quero te honrar só de lábios. E você já percebeu, quando a gente vai com o coração para esse lado, algo simples que acontece, a sensibilidade está aguçada em nós? Uma simples situação que acontece, que de repente a gente dirigiu a palavra de uma forma inapropriada a alguém, aquilo nos incomoda profundamente. Por quê? Porque você está pedindo ao Senhor que não quer honrá-lo só de lábios. E aí o Espírito Santo te aponta, você não colocou a palavra certa, e você se entristece, e precisa se retratar, precisa pedir perdão. Amém? Mas quando nós estamos insensíveis, a gente fala tantas coisas e nem percebe, e não somente isso, faz tantas coisas e não percebe. Por quê? Porque nós só estamos cantarolando, só estamos falando de lábios, mas o coração está longe, e se está longe não sente. E na semana passada, uma das passagens nossa foi Filipenses 2. Haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, Filipenses 2:5. E essa palavra sentimento, ela quer dizer, haja em vós o mesmo pensamento. Então quando Jesus, a sensibilidade de Jesus deve estar em nós, a gente está alinhado com o que Cristo pensa e com o que Ele sente. Quantos dizem amém? Eu não quero estar nessa categoria de falso adorador, não quero. A outra situação que eu vejo, no próprio livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, falando sobre essa situação, que aqui não é exatamente algo falso. Esse primeiro tópico aqui é falsa adoração 100%. Mas o segundo não é necessariamente uma falsa adoração. Quando a gente olha, por exemplo, para Mateus capítulo 28, verso 17. Vamos lá, o versículo 16 e 17. Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Amados, aqui a Bíblia não está falando de falsa adoração, como no texto anterior. Mas a Bíblia está falando de dúvida. Uma pessoa que está em dúvida, não necessariamente ela é falsa, não. E ainda mais no caso desses discípulos. Quando você olha aqui o versículo 16 e 17, e você vai conectar com outras conversas de Jesus com os discípulos, antes dele ir para a cruz, ele tinha dito o seguinte: olha, a gente tem um encontro marcado lá na Galileia. Antes dele ir para a cruz, ele falou isso aos discípulos. Tudo aconteceu. Agora os 11 discípulos seguiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. Esse monte, segundo alguns eruditos, ele se refere ao Monte Tabor, o mesmo monte que Jesus, saindo de Cesareia de Filipe, andou 50 quilômetros com 3 dos 12, Pedro, Tiago e João. Esses 3 homens, eles foram para o Monte Tabor, Cristo os levou lá, e Jesus, ele se transfigurou. Eu acho que você entende o que significa isso. Transfigurar quer dizer que ele se transformou na forma de Deus, na forma que ele estava antes de encarnar ou antes de vir a esse mundo. Foi a única vez na vida terrenal de Cristo aqui na terra em que ele se transfigurou. Aleluia! Amados, talvez alguns poderiam pensar, ele podia ter feito isso em Jerusalém, na frente do templo lotado, numa grande festa. Mas as coisas mais profundas de Deus, ele não mostra para quem não quer.
E a maioria não quer. Mas ele, até dos 12, só foram 3. E a gente fala, meu Deus, por que tanta glória só para 3? O irmão Pedro disse, daqui eu não saio mais. Esse assunto de grande comissão, esse assunto de pregar o evangelho, esse assunto, não, cara, vamos fazer 3 tendas, não é nem para nós 3 aqui, para os meus companheiros, não, é para Moisés, é para Elias, é para Jesus. Nós queremos ficar aqui. É maravilhoso estar na presença do Senhor. Eles estão lá nesse momento glorioso, nesse monte, bendito seja o nome do Senhor. Se é esse monte, pelo menos 3 deles já tinham passado por lá. E será, é uma conjectura, é um pensamento meu, digo eu, será que eles 3 estavam pensando de novo? Será que agora Jesus vai se transfigurar de novo? Quem será que vai vir? Será que o profeta Eliseu dessa vez? Será que vai vir Noé? Quem vai aparecer nessa visão tão tremenda que aconteceu com a gente na primeira vez? Será que eles estavam nessa? Se fosse eu estaria. Eu estaria nesse entusiasmo. Por quê? Porque quando você volta no mesmo lugar que você teve uma grande experiência, você se lembra dela, seja ela boa ou ruim. Não é? A gente se lembra. E se foi extraordinária, eu acho que vai acontecer de novo. A segunda visita no monte não era para transfiguração. A segunda visita no monte aqui nessa passagem era para reafirmação. Não sei se a palavra existe em português. Reafirmação? Uma reafirmação. Não, mas e a glória? Não vai descer? Não vai vir Moisés dessa vez? Jesus queria estar lá com eles para outra coisa. Jesus estava levando esses homens de volta aonde tudo tinha começado. Somente Judas Iscariotes não era galileu. Os 11 eram galileus. E você vê Jesus levando eles de volta, e eu aqui conversando com Jesus, com a palavra, pensando, por que o Senhor leva eles de volta antes, depois voltar para Jerusalém, para o Monte das Oliveiras, daí o Senhor subir aos céus? Porque esse encontro na Galileia é mais de 150 quilômetros de distância. Aqui o Senhor, eu creio, queria levá-los de volta onde tudo começou, para reafirmar. 3 anos e tanto se passaram. Quantas coisas aconteceram. Quantas dúvidas entraram no coração daqueles homens. Desses 11, quantos estavam diante da cruz? Somente João. Pedro tinha negado, os outros tinham se escondido. Eram tantos sentimentos, eram tantos pensamentos. Vamos ficar órfãos, o mestre vai embora, não temos ninguém. Mesmo que ele já tinha dito que ele tinha que ir para o Consolador vir. Mas assim como nós, também os discípulos tinham dificuldade de assimilar tudo de uma vez só. Assim que Jesus leva-os de volta para dizer para eles, aqui foi onde tudo começou. Quando os 11 viram o Senhor, alguns adoraram. E aqui é adoração mesmo. A palavra ela quer dizer que eles dobraram os joelhos e colocaram a testa no chão diante de Jesus. Isso você só faz para quem você adora. Aleluia. Às vezes você ainda consegue dobrar o teu joelho na presença do Senhor, às vezes. É bom, não é ruim não. A gente vem de uma geração mais antiga, onde todo mundo dobrava o joelho. Você tem a liberdade de fazer como você quiser, mas a adoração também é um gesto físico, de inclinação, e eles aqui adoraram, ou seja, não foi só algo com os lábios, não foi só algo de uma expressão física, mas foi algo de coração. Eles se inclinam e colocam a cabeça no chão, não olhando agora para Jesus como o mestre deles, ou como o rabi, ou rabino, como o líder deles, mas como o Messias que merece adoração. Que maravilhoso! Isso é verdadeira adoração. E isso deve acontecer conosco todos os dias. Mas a Bíblia diz que alguns duvidaram. Quantos foram? Eram 11, era ímpar. Acho que não ia dar metade. Mas alguns duvidaram. Eles tinham experimentado as mesmas experiências por 3 anos com Cristo. Eles viram Jesus vindo ali naquele monte. Qual foi a dúvida que entrou no coração deles?
Eles eram falsos, como os fariseus? Não estamos falando de falsa adoração aqui. Estamos falando de adoradores que agora estão com dúvida. Adoradores que agora não estão tão certos se ele é o Messias, ainda que já experimentei tanto dele. Adoradores que agora não conseguem fazer o que os outros companheiros estão fazendo, se inclinando e dizendo, sim, ele é o Messias e eu o adoro. Por que eles entram em dúvida? Ou por que nós entramos em dúvida muitas vezes? O que está acontecendo quando às vezes a gente duvida de Jesus, do poder dele? Ou do que nós devemos prestar a ele, que é a nossa adoração? Eu aprendi que a dúvida, ela é algo que é semeado no coração. A Bíblia diz que alguns homens, Jesus contando uma história, uma parábola, alguns homens plantaram, trabalharam na terra, fizeram um trabalho tão lindo, eles foram descansar, mas à noite veio o inimigo e colocou uma semente. A Bíblia fala isso. Enquanto eles dormiam, foi colocado uma semente. E aquela semente, ela teve que crescer junto com a boa semente. Amados, dúvida é uma semente que é colocada no coração do adorador. E quem é especialista em fazer isso, lá na parábola que Jesus contava, não é nenhum crente, não é Jesus menos o Espírito Santo, é o inimigo. Ele é especialista em colocar um pensamento. Ele é especialista em que a gente escute um comentário sobre Jesus ou sobre um irmão. Porque a adoração, ela afeta diretamente nossos relacionamentos interpessoais. O nível da minha adoração a Deus, verticalmente falando, ela vai fazer muita diferença no meu nível de relacionamentos com os meus irmãos. Se eu não adoro a Deus plenamente, de coração, se eu não estou na presença dEle, então isso vai afetar os meus relacionamentos interpessoais também. E a dúvida é isso, é uma semente, alguém chega e coloca uma semente. Você trabalha o tempo todo, você luta o tempo todo para plantar uma boa semente, mas vem alguém e coloca no coração de uma outra pessoa uma dúvida sobre você. Mas como coloca? Agressivamente? De jeito nenhum. Sutilmente, de noite. Ninguém consegue ver. Não dá para perceber. Era uma conversa tão informal. Era uma comida tão gostosa. Era um momento tão agradável. Uma pessoa tão simpática. Mas ela semeou uma semente. Astutamente. No campo dos relacionamentos é assim, não é? Se eu digo sobre você para uma terceira pessoa e coloco uma semente lá, essa pessoa já vai ter dúvida a teu respeito. E a dúvida, ela não tem a capacidade de reagir para a justiça, como por exemplo, espera, se eu ouvir você sobre uma terceira pessoa que não está presente, eu não posso, por justiça e por integridade de mim mesmo, ouvir só você, agora eu vou ouvir a outra pessoa. Quando isso acontece, a gente acaba com fofoca. Acaba com maledicência. Ou pelo menos não dá mais chance para a pessoa vir colocar sementes de dúvida em nós. O diabo é especialista em fazer isso. E não pense que ele vai usar os ímpios. Ele vai procurar usar os crentes, os adoradores. E se isso entra em nós, a gente já não consegue mais olhar nosso irmão. Já não consegue olhar mais a igreja, não consegue mais olhar os pastores, não consegue mais olhar a quem seja debaixo daquela dúvida. E se essa dúvida entra em relação a Jesus, a mesma coisa. E foi isso que eles estavam com dúvida. Algum momento, aqueles discípulos que não conseguiram se dobrar diante do Senhor, eles estavam com dúvida, mas eles eram falsos? Não eram. Eles só tinham uma semente que tinha que remover. Então pense nisso nessa tarde. Há momentos em nossa vida que a gente precisa dizer, eu sou autêntico adorador. Eu só posso viver para Jesus e para ninguém mais. Não tem como compartilhar a minha vida. Nós estamos falando hoje, né? E aí tem uma diversidade de opiniões. Sobre, uma cantora famosa do mundo gospel agora disse que é pop. Talvez alguns de vocês acham isso legal. Eu pessoalmente digo
Eu não creio que Deus dá uma voz para nós, para a gente usar ela para o mundo. Eu não creio. Se você acredita nisso, eu respeito a sua opinião. Mas eu acredito que a minha vida é 100% de Jesus. Meus dons, talentos e capacidades é para a glória de Deus apenas. Não é para encher o coração das pessoas, do mundo. Não, eu quero servir a Deus de verdade. Eu penso assim. Porque o meu Jesus, ele não deu 50% dele, ele deu 100%. E quando a gente fala de dízimo, dízimo não é uma lei, dízimo é um princípio. E se tem gente ainda pensando e reclamando de dízimo, olha, com muita sinceridade, no Novo Testamento você não vê os irmãos dando dízimo, você vê os irmãos dando 100%, vendiam suas propriedades e traziam aos pés dos apóstolos. Assim que a igreja primitiva vivia, é 100% de tudo para o Senhor, de tudo. Então, amados, aqui eles eram verdadeiros, mas eles estavam com dúvida. Agora eu descobri uma coisa, que quando o verdadeiro não trabalha para eliminar a dúvida, ele compromete a veracidade da sua adoração. E pode com o tempo ele deixar de ser um adorador. E pode com o tempo ele tornar-se um falso adorador. Pode com o tempo ele tornar-se um religioso. Pode com o tempo ele continuar com a Bíblia, pode com o tempo ele continuar num templo, pode com o tempo ele continuar numa liturgia de culto, mas ele já é agora da primeira categoria, do falso. Se tem alguma semente, diga ao Senhor, Senhor, me ajuda. Eu tenho que remover essa semente. E a melhor forma de remover semente de dúvida é tirando a dúvida através de perguntar para a pessoa certa. É assim mesmo? O que eu ouvi de você? E aí você vai tirar a dúvida. Tira do teu coração qualquer dúvida em relação a Jesus. E qualquer dúvida em relação às pessoas. A verdadeira adoração, eu vejo ela expressada aqui em Esther capítulo 3, versículo 2. Diz assim: todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. No final do capítulo 2, você vai ver Mordecai salvando a vida do rei. Só que quando começa o capítulo 3, diz assim: depois destas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Mordecai. Amém? Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã. Meu Deus, mas quem salvou a vida de Assuero foi Mordecai. Só que ele vai e engrandece Amã. Quem era Mordecai e quem era Amã? Mordecai era um homem íntegro. Mordecai era um homem que não tinha duas caras, não tinha política com ele, não tinha acordo com ele. Aquilo, os valores que ele acreditava, ele vivia e defendia. Em segundo lugar, Mordecai era um verdadeiro adorador do Deus de Israel. Quem era Amã? Amã se vendia por qualquer coisa, desde que ele pudesse chegar aonde ele queria chegar. Amã queria o favor do rei, sem pagar nenhum preço, sem salvar a vida do rei. E isso é bem típico, né? Os dois casos, nos dias atuais também. E diz a Bíblia que então o rei exalta Amã e o coloca num nível tão alto que ele está acima de todos os príncipes do reino. Nós estamos falando de 127 províncias, nós estamos falando de um reino que vinha desde a Índia e ia até a Etiópia. Abrangia pelo menos 2 continentes, a Ásia e a África. Imagina o tamanho do reino de Assuero. E agora ele coloca Amã no lugar mais alto, somente ele. Assuero estava acima. Bom, Assuero, você já conhece a biografia dele. Ele era um rei bem atrapalhado. Então uma pessoa que está no poder é bem atrapalhada, vai colocar um parecido com ele também num poder assim. E ele coloca Amã, e agora Amã, ele tem que ser honrado, não somente politicamente, mas também espiritualmente. Porque naqueles tempos, você que conhece a história sabe, a mitologia egípcia, o Império Romano, você olha lá o Império Babilônico com Nabucodonosor construindo uma estátua, pedindo que adorem a estátua, não é prestar continência e homenagem ao rei, não. Mas é a adoração, dizendo que ele é o único rei.
Aí nós vamos ver, Assuero também tinha esse mesmo pensamento, e quando ele coloca Amã nessa posição, ele está dando 2 direitos para Amã, o direito político e o direito espiritual. E aí Amã agora, ele se sente um segundo Deus do império, e ele reivindica que se dobre. Então aqui o versículo diz o seguinte: Mordecai não se inclinava e nem se prostrava. Inclinar queria dizer algo como isso. Como muitos ainda fazem para reis, né? Mas prostrar-se quer dizer dobrar completamente os joelhos, colocar a cabeça em terra e reverenciar a divindade. Mordecai não fez nenhum e nem outro. Mordecai não tinha problema de fazer isso com Assuero, mas com Amã ele tinha. Ele dizia: os meus valores não me permitem nem reconhecer a posição que você tem. Pensa no Mordecai forte, hein? É difícil, porque hoje nós falamos do jogo de cintura, hoje nós falamos de estar em cima do muro, hoje nós falamos de vamos aí andar bem com todo mundo. Mas um verdadeiro adorador, ele não vai conseguir, porque ele não vai se vender. E ele sabia quem era Amã e tinha o contexto histórico. Então ele está firme, dizendo: nem como autoridade política eu te reconheço. Não. E como Deus, menos ainda, Amã. Você vem do povo dos amalequitas, você é um traidor, teu povo quis exterminar o meu povo, não tenho como reconhecer você como autoridade. Amados, que importante que a gente tenha esse princípio em nós, estes valores em nós. O povo de Israel era um povo de dura cerviz, mas para com Deus. Só que a igreja se parece muito, a igreja se dobra facilmente diante do mundo, diante de valores corrompidos. Mas a igreja não se dobra facilmente diante da palavra e do Espírito Santo. Mordecai mostra o que é uma verdadeira adoração. E uma firmeza de caráter. É impossível um verdadeiro adorador ter um caráter quebrado, distorcido. Só que muitas vezes a pessoa está mais preocupada com reputação, com a imagem, do que com caráter. Ela está mais preocupada em ficar bem com todo mundo do que ela simplesmente colocar o que ela pensa, dizendo: isso é o que eu creio. Não é como uma opinião, é como a minha fé. Porque a palavra de Deus, que é a minha regra de fé e conduta, me diz isso. Glória a Deus. Um adorador, ele tem essa forma de pensar e de agir. E eu quero concluir falando sobre o Eliezer, o servo de Abraão, capítulo 24 de Gênesis, versículo 26 e 27. Aqui é um outro homem que me mostra muita firmeza. Me ensina bastante, eu creio que também a você. Então se inclinou o homem e adorou ao Senhor e disse: bendito seja o Senhor, Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu senhor. Vocês que conhecem bem as Escrituras, sabem de quem e do que eu estou falando. Do servo de Abraão, que tinha sobre os ombros dele uma tremenda responsabilidade. Ele fez um juramento lá antes de sair de viagem com o seu Senhor. O juramento é que ele tinha que cumprir a missão dele. Ele não podia voltar dizendo: alguma coisa deu errada, então o senhor tem que entender. Não. E outra, o juramento era: se ele falhasse, era a vida dele que estava em jogo. Esse era o tipo de juramento. Ainda que eu creio que Abraão não iria tirar a vida dele. Mas esse era o juramento. Então ele leva uma missão: eu tenho que arrumar uma esposa para o filho do meu senhor. Olha a missão que ele tinha. Mas ele tinha uma tarefa de arrumar uma esposa da mesma família, do mesmo povo de Abraão. Abraão manda ele com essa missão, Abraão entrega a ele muitos bens, você olha isso na Bíblia, encontra. Então ele tinha muita riqueza com ele que não era dele. Ele sai e ele se inclina 2 vezes. A primeira é pedindo direção. E ele ora e fala: Senhor, por favor, me ajuda. E na oração, ele fala assim para o Senhor: Senhor, me dê um sinal.
Me dê um sinal que a moça que vai ser a esposa do filho do meu senhor, ela tem que fazer assim, assim, assim. E então logo aparece Rebeca com outras moças, e ele vai observando tudo, e ele vê, ela está fazendo tudo certinho. E realmente era aquela moça. E aí a gente conhece a história. Quando ele então agora cumpriu a sua missão, ele sabe que Deus o levou ao bom caminho, ele então se inclina e ele adora o Senhor. Amados, todos nós aqui temos muitas responsabilidades, não temos? Temos coisas que pesam nos ombros. Aquele homem tinha uma responsabilidade muito grande. Mas ele trouxe isso diante do Senhor. Quando Deus o guiou, quando Deus confirmou o sinal, ele então se inclina diante do Senhor e adora. Adoração. Salmo 66, e versículo 4, e com essa passagem eu termino. Salmo 66, versículo 4 diz: prostra-se toda a terra perante ti, cantemos salmos a ti, salmodia o teu nome. Aleluia. Vamos orar. Senhor, muito obrigado por tua palavra, e muito obrigado, Senhor amado, por estarmos tratando este assunto de adoração. Senhor, faz de nós adoradores que te adoram em espírito e em verdade. Senhor, também te pedimos, livra-nos de sermos falsos adoradores. Senhor amado, o falso ele se parece muito com o verdadeiro. O falso ele imita muito bem ao verdadeiro. E a única coisa que eu aprendo com o falso é que o verdadeiro está por perto. Eu quero ser um verdadeiro adorador. E eu creio piamente que meus irmãos aqui também querem. Minhas irmãs aqui também querem. Ajuda-nos a não te honrar somente com os lábios. Livra-nos, Senhor, também da dúvida. Senhor amado, ajuda-nos a tratar com ela, para que a gente não desvie o nosso coração. E como Mordecai e como Eliezer, nós também possamos, Senhor, sermos verdadeiros adoradores. E que toda a terra possa salmodiar e possa adorar o teu nome. Em nome de Jesus, é a minha oração. E essa é a palavra do Senhor para nós, nessa tarde. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.